Fala guys, meu nome é Fernando, eu sou advogado e sejam muito bem-vindos ao canal que mistura o cinema e o direito. Sabe, a maioria dos heróis, após salvar o mundo, recebe um devido reconhecimento com salve e aplausos, mas na contramão desses heróis, a maior heroína de todos os tempos salvou mais de 3 bilhões de vidas humanas no dia do julgamento final, de forma silenciosa, sem que ninguém soubesse, sem agradecimento ou mérito. E mais, devendo viver o restante da vida de forma clandestina como uma foragida da justiça. Estamos falando da personagem mais injustiçada do cinema, a mãe do futuro líder da resistência, Sarah Connor. E como uma forma de retribuição, nada melhor que uma prestação jurídica para a nossa guerreira. Então fiquem até o final desse vídeo para análise criminal, biografia, parecer opinativo e estratégia de defesa de Sarah Connor. Quer que o canal continue? Por favor, inscreva-se no canal e compartilhe com algum amigo fã da franquia Terminator ou do direito. Isso fará com que a gente continue incentivado a produzir vídeos. Quer saber o direito do seu personagem favorito ou alguma sugestão de filme? É só deixar nos comentários. Sem mais delongas, vamos à ficha criminal. Nome: Sarah Janet Connor, a mãe do futuro líder da resistência, Sarah Connor. Ocupação: ex-garçonete, atualmente desconhecida. Aptidão: excelente habilidade em lidar com armas de fogo de uso permitido e restrito. Cena mais icônica: Sarah fazendo o T-1000 andar de marcha ré. Em 1984, aos 19 anos de idade, Sarah Connor era uma simples universitária que conciliava os estudos trabalhando como garçonete e dividiu o apartamento com uma amiga. Sarah vive uma vida pacata até ser surpreendida pelo noticiário que uma sequência de mulheres com seu mesmo nome, Sarah Connor, estão sendo assassinadas a sangue frio, movendo até mesmo a polícia local a procurá-la antes do misterioso assassino da lista telefônica. Galerinha da geração Google, pesquisem depois o que é uma lista telefônica e sintam-se agraciados pela tecnologia. Na sexta-feira 13 em maio de 1984, a vida de Sarah Connor muda completamente após ser salva pelo até então desconhecido soldado Kyle Reese de um assassino ciborgue implacável que pretende matá-la a qualquer custo. Sarah descobre que ambos são viajantes do tempo do ano de 2029 e que no futuro, uma inteligência artificial Skynet dominará o planeta exterminando a raça humana. Mas para garantir a destruição do futuro da humanidade, a Skynet decide alterar o passado e enviar um exterminador de volta no tempo para matá-la, pois o filho ainda não nascido de Sarah, John Connor, será o futuro líder da humanidade. Ao mesmo tempo em que Kyle Reese foi enviado para o passado pelo próprio John no futuro com o objetivo de proteger Sarah. Durante o breve tempo juntos, Reese revela para Sarah que decidiu voltar no tempo por ter se apaixonado por ela, ao escutar as histórias de John sobre a grande mãe guerreira e receber uma foto antiga no futuro que sequer existia naquele momento. Sarah cai na cantada do malandro e os dois fazem um nheco-nheco. Reese morre no final tentando proteger a amada e Sarah finaliza o Terminator em uma prensa hidráulica. E no maior plot twist de todos os tempos, Sarah descobre que Reese, o soldado do futuro, é o verdadeiro pai de John. Comentamos melhor sobre as teorias utilizadas pelo Cameron no vídeo passado sobre o Exterminador do Futuro. Clique aqui para assisti-lo. No final do filme, Sarah tira a foto citada por Kyle Reese, mostrando que o tenebroso destino aos poucos vai se cumprindo e que a tempestade se aproxima. No início, Sarah era apenas uma moça doce, ingênua e frágil que sequer conseguia controlar a vida financeira ou amorosa, para se tornar a lendária Sarah Connor, que ensinará o filho a lutar e preparar-se desde criança para liderar a futura guerra contra as máquinas. Valendo aquela velha frase, o destino não escolhe os capacitados e sim capacita os incapacitados, olha aí. É muito interessante ver a construção de uma personagem que não tem sequer conhecimento das suas próprias habilidades e força até testá-las. It's a good field dressing. You like it? It's my first. Diferente notar quando o autor tem amor por sua obra. Eu imagino Cameron pensando por várias horas escrevendo diversos rascunhos de como apresentar o futuro líder da humanidade ainda na infância, com traços de personalidade singelos de rebeldia e inteligência, como na cena com os pais adotivos. E ainda mais a Sarah de 10 anos depois, tornando-se tudo o que Kyle Reese descreveu em apenas uma cena, em um olhar. Além do roteirista, a atriz responsável por Sarah, Linda Hamilton, fez um trabalho impecável aqui.
Não é exagero questionar o motivo de essa mulher não ter levado sequer uma indicação ao Oscar, é? Aquela cena em que ela encontra o Exterminador pela primeira vez naquele tom predominantemente azulado e um foco no seu rosto. Outra cena incrível é quando ela se desmancha ao perceber o que estava prestes a fazer com Miles Dyson. É tipo aquela ideia de ao lutar contra monstros ter cuidado para não se tornar o igual? Pois é. É sério, Linda Hamilton fez um show de atuação aqui. Sem falar da importância da representatividade feminina de Sarah na cultura popular. E ao lado de Tyler, Forrest e Maeve, Sarah com certeza é uma das minhas personagens favoritas da cultura pop. Vamos nessa. Análise criminal de Sarah Connor. Guys, lembrando que um dos requisitos do crime é a conduta humana. Portanto, de acordo com o nosso ordenamento, o T-800 estaria fora. E o John, por ter apenas 10 anos, não estaria cometendo sequer ato infracional. Sendo assim, o rojão cairia todo sobre Sarah. No início do segundo filme, Sarah está cumprindo pena no hospital psiquiátrico Pescadeiro, pois na tentativa de alertar o mundo sobre o iminente dia do julgamento final, ela explode o laboratório de uma mega corporação de inteligência artificial, e o filho John é colocado em um lar adotivo. Enquanto que Sarah é tratada como uma conspiracionista maluca, a empresa Cyberdyne mantém a descoberta em sigilo absoluto da sociedade. Em uma noite, ao descobrir que o Exterminador foi enviado do futuro para eliminar John, Sarah põe o seu plano em prática de fugir da instituição, praticando o nosso primeiro delito em análise. Evasão de presídio utilizando da violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano cumulado com 1, 2, 3. Cumulando com 3 lesões corporais em concurso. Ah, você ainda não sabe o que é o concurso de crimes? Clica aqui no vídeo que o Jason Voorhees de Sexta-feira 13 vai te explicar. Quebrou meu braço! Você tem 215 ossos no corpo. Esse é só um. Não, Sarinha, são 206 ossos no corpo humano. Google 2020. E vias de fato em continuidade. Peraí, a Sarah tinha olhado pro cara antes ou eu tô maluco? Após o pequeno início de infarto e agora ao perceber que o Terminator está ao seu lado, Come with me if you want to live. de repente surge o T-1000 para acabar com a festa. E na icônica cena do elevador, Sarah mostra pro Exterminador que nem uma princesinha da Disney em defesa não, pegando a arma na cintura e mandando bala no malandro. Logo na saída, ao tentar fugir do T-1000, roubo, artigo 157 do Código Penal. Sai desse carro! Sai desse carro! Sai logo! Com aumento de 2/3 em decorrência da ameaça com emprego de arma de fogo. E aumento de 1/3 até a metade pelo concurso de mais de uma pessoa, seguido do artigo 150 permanecer clandestinamente em residência de terceiro, furto e porte de arma de uso restrito previsto na Lei 10.826 de 2003. Excellent. It's definitely you. Pena 3 a 6 anos e multa. Sarah não consegue aceitar que o destino é algo já determinado e não há nada que se possa fazer. Em um surto de inconsequência, ao sentir o peso de mais de 3 bilhões de vidas humanas em suas costas, Sarah decide ceifar a vida de Miles Dyson, cientista responsável pela Cyberdyne. Já voltamos a discutir sobre essa tipificação. Nesse momento, John, ainda criança, mostra a sua maturidade e capacidade de liderança controlando a situação e demonstrando que ele jamais se tornaria aquela versão Zé Ruela do Exterminador do Futuro 3. De forma eloquente, eles conseguem convencer Miles Dyson a desistir do projeto e destruir a Cyberdyne. Fala aí, criança dos anos 90 que fazia essa cena do Arnold simulando corte no braço com uma caneta Bic vermelha. Sendo assim, os 4 partem para o futuro desconhecido, a destruição da Skynet antes do dia do julgamento final. Ao serem impedidos pelo guardião da Cyberdyne, Eles têm autorização escrita. Vou insistir. Nem pense nisso. constrangimento ilegal com aumento de pena, seguido do crime de dano qualificado do artigo 163, inciso 2 e 3.
e uma sequência de roubos do artigo 157 do Código Penal. E outro roubo. Precisamos do veículo. O que faz questionar se John é uma versão americana de Chaves e Kiko. Quando ele finalmente tem um exterminador, a Skynet lança um modelo muito mais da hora. Ao conseguir um carro à prova de balas, a Skynet escolhe um helicóptero. Aí fica difícil acompanhar. Parece até a gente juntando grana pra comprar o último celular da hora, mas quando finalmente consegue já existem 3 celulares do momento. Depois de uma sequência de perseguição alucinante de carro e ao invadir uma indústria siderúrgica, Arnaldão solta a célebre frase: "Hasta la vista, Baby. Ah, moleque! Mas o infeliz indestrutível mostra que não vai ser mandado assim pra vala tão fácil perseguindo o trio pela fábrica. Sarah esconde John e manda a real pro T-1000. Aí, arrombado, tá pensando o quê? Peita aí só porque tu é de metal líquido? Daí o T-1000 encurrala Sarah e a obriga a chamar o John. Mas ele realmente não sabia com quem estava falando. Quando ela manda a tão célebre frase quanto "hasta la vista", vá se fuder. O T-800 e o T-1000 caem na porrada, mostrando bem a superioridade do T-1000 frente ao modelo ultrapassado do Arnold. Logo em seguida, o T-1000 aparece replicado de Sarah, mostrando uma fragilidade e doçura que faz John suspeitar. Quando surge a nossa verdadeira fucking Sarah com sua 12 e mesmo com o braço ferrado recarregando no ar. Mas Sarah apenas bate a bola e deixa Arnaldão finalizar. Pode isso, Arnaldo! E pra fechar, cometendo o último crime da análise, o crime de dano contra o projeto de pesquisa da Cyberdyne, e livrando o mundo da morte de mais de 3 bilhões de vidas do dia do julgamento final. Mas antes da despedida, o T-800 se sacrifica pela humanidade, evitando resquícios de tecnologia de um futuro que ainda não existe. Uma das cenas mais tristes e emotivas da história, tornando o Terminator 2 um clássico do cinema. Guys, o primeiro ponto a ser levantado aqui é que o simples ato de fugir do estabelecimento prisional não é crime. Pode parecer bizarro, mas o simples ato de fugir ou a sua tentativa não configura crime. Apesar de haver projetos de lei tramitando no Congresso Nacional objetivando a tipificação. Será considerado crime apenas se o preso praticar ato de violência contra alguém. Não apenas ao agente penitenciário, mas a um preso ou qualquer outra pessoa. Somada à punição administrativa de falta grave da LEP em seu artigo 50, inciso 2º, em caso de fuga injustificada. E sendo assim, esse benefício não se aplica à nossa indiciada, que colocou a fuga em prática com bastante violência. Portanto, vamos à próxima estratégia de defesa. Guys, o estado de necessidade é reconhecido pelo nosso Código Penal como um dos elementos de excludente da antijuridicidade. Ou seja, resumindo, não haverá crime, sendo necessários os seguintes elementos. Perigo atual, parte da doutrina também entende pela aplicação do perigo iminente, aquele que está prestes a acontecer. A ameaça a direito próprio ou alheio, que no caso era a própria vida da nossa heroína ou a vida do filho. Situação não provocada pelo agente, inevitabilidade do comportamento lesivo, o que nem de longe é o caso aqui. A ponderação sobre a razoabilidade do sacrifício é importante. E no presente caso, era sempre para salvar bem de maior valor que a vida em detrimento de bem de menor valor que era um objeto ou patrimônio. É comum a alegação do estado de necessidade para afastar a ilicitude em situações como do furto famélico, em que o sujeito subtrai o bem que permite satisfação imediata, de fome ou frio, por exemplo.
Lembrando que no presente caso, não há agressão humana para alegação da legítima defesa. E sendo assim, o estado de necessidade poderia ser alegado para a maioria dos crimes praticados por Sarah, com exceção de 2. Desistência voluntária. A desistência voluntária consiste em um agente voluntariamente desistir de prosseguir na execução criminosa. Nesse caso, o agente só responderá pelos atos anteriormente praticados, sendo atípica a tentativa do crime inicialmente visado, como no caso da desistência voluntária de Sarah ao praticar o homicídio de Miles Dyson. Sarah efetuou um disparo, podendo efetuar outros, mas desiste de prosseguir em seu intento criminoso, ajudando ainda a prestar socorro à vítima com um exterminador especialista em anatomia humana. E de acordo com o nosso Código Penal, ela responderia apenas pelas lesões corporais praticadas, e não o homicídio. E ainda sob a alegação dos demais crimes, a prescrição consiste na perda de punição ou da execução da pena do Estado, pelo decurso de determinado lapso temporal previsto em lei. O prazo da prescrição deve ser contado de acordo com a tabela do artigo 109 do Código Penal, que fixa dentre o prazo mínimo de 3 anos e o prazo máximo de 20 anos, variando de acordo com a pena prevista para o crime. E como o Terminator ocorre em 1995, hoje, em 2021, a ficha criminal de Sarah estaria limpa assim. Guys, vamos desenvolver melhor o assunto da prescrição da pena no próximo vídeo. Por enquanto é isso. Espero que tenham curtido e, por favor, ajude esse canal a continuar produzindo compartilhando esse vídeo com algum amigo. Meu nome é Fernando, obrigado por assistir até aqui e hasta la vista, baby.